Vou falar sobre... Existem pessoas que estão dentro das matas, atrás de lenda, como se... Tem bastante pessoas aí indo atrás de lenda, como o canal do Chamos, como Caçadores de Sombra, como KBS, esses caras tudo aí. Essas pessoas, eles não têm noção do que eles estão brincando. Eles não têm ideia do que eles estão brincando. Eles estão brincando com um mundo espiritual ao qual eles não conhecem, não têm profundidade de conhecimento sobre isso. E esses seres são capazes de fazer coisas na vida deles, de eles acreditam, porque eu estava acompanhando os Chamos, várias vezes eles são manifestados, eles caem, os demônios se escondem eles, fazem coisas assim, muito feia mesmo, muito feia mesmo. O assunto que eu queria abordar usando essas pessoas é o seguinte: o Brasil anda sua mente. Quer ver? Vou mostrar para vocês como isso é real. Pessoal, é uma obra de demônio. Então, quando as pessoas são dominadas por esse tipo de perseguição, de andar atrás de demônios, de aceitação de doutrinas e espíritos humanos, o que acontece? Elas são dominadas. Ao longo de sua vida, nessa prática, em busca de demônios, elas sofrem. Elas sofrem bastante com isso. Eu vou contar histórias para vocês que eu passei e expliquei antes de Jesus, antes de aceitar Jesus. Eu vou contar o testemunho. Eu era praticante de arte marcial e quando eu queria fazer alguma coisa fora do normal, eu invocava e eu pensei que eu tinha que parar de mudar a minha vida e parar de andar atrás de demônios. Atrás de demônios. E esses demônios, eles estão atuando na vida de uma pessoa. E o Brasil, hoje, tem legiões de demônios dominando a mente de muita gente. Para trazer apostasia, para trazer todo dia carregadas de opressões mentais para não fazer a obra de Deus na sua vida. Elas têm a Bíblia, elas não coisa. Agora é um negócio na internet que diz: a Bíblia foi alterada por Deus. A Bíblia é feita por homens. Os ateístas falam isso. Eu sabia que a maioria dos videntes consulta a Bíblia para fazer suas adivinhações. É isso mesmo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo de uma vidente famosa, certo? Que faz premonição baseada na Bíblia. Ela fala de Apocalipse, as premonições dela, as visões dela, é tudo baseado na leitura da Bíblia. Parábolas da Bíblia, coisas de Apocalipse. Da onde que um espírito maligno vai orientar o seu súdito a falar sobre a obra do anticristo 666. Entendeu? Eu fico assim parado pensando, rapaz. Os bruxos estão fazendo uma coisa que a maioria das pessoas que dizem evangélicos não fazem. Estão consultando a Bíblia e os evangélicos não consultam a Bíblia. Ficam com falácias com a Bíblia e não mostram para o mundo o poder de um Deus tão poderoso, sendo que Satanás, com seus dados inflamáveis espalhados em minha nação, está levando ao caos. As pessoas estão indo para a rua, chorando, passando fome, dificuldade, todo tipo de praga. Porque eles estão atrás de doutrinas e palavras de demônio e conduz demônio. E, aliás, por falta de conhecer, porque a espírito da verdade não entrou na vida deles, sabe o que está acontecendo? Essas pessoas ainda vão atrás de alma de um parente, de um cara que morreu enforcado lá.
aí tem um demônio lá se passando pelo cara, se materializa na imagem do pai, da mãe, da criança que morreu naqueles lugares, porque teve... Quando tu anda atrás de um demônio, o que acontece? Mostra para mim se uma pessoa consegue ver a terra feliz, pleno, reto, andando atrás de demônios. Não tem como. Não tem como. Certo? Não existe pessoas que andam atrás de demônio e têm uma vida plena. Tá, mas Wesley, como assim que eu vou andar de demônio? Eu trabalho, eu creio em Deus, eu não roubo, eu não mato, eu não trupo, eu não faço nada disso. Bom, mas quando você está na orgia, quando você está na live, quando você está na inveja, quando você está fazendo coisas que desagradam e traz obras dentro de ti, mesmo que não vá fazer ao próximo, mas a palavra de Deus diz que os suicidas não terão honra de Deus. Como assim eu matei ninguém? Eu não estou me matando, quem está se matando? A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Não somos igrejas, somos templos de Deus. E se o templo de Deus está contaminado por essas obras e artifícios de obras do demônio na nossa vida, nós não podemos ter esse templo limpo, que Deus possa, o Espírito dele habitar na minha vida, ou na tua vida. Vocês estão entendendo? Então, quando eu vejo a Chayane lá, aquela lá, a adivinha Chayane, Papai Neném, vejo esses caras chamando aí, nesses no YouTube, né? Porque, indo atrás de demônios, eu começo a ver, os meus políticos também são cheios de demônios. Ah, mas pastor Wesley é um homem bom. Bom, vamos dizer, 95% dos nossos políticos são servos e são sacerdotes de Satanás. Por quê? Porque uma casa onde habita muitos ladrões não tem como ela ir para frente. Não tem como uma casa onde habita dois ladrões, ela vai se pedir, daqui a pouco elas vão estar roubando um ao outro. Ela vai quebrar ao longo do tempo. Certo? E esses demônios ensinaram os nossos políticos a roubar e a criar leis injustas para o povo. Por quê? Porque não existe nem direita nem esquerda. A Bíblia inteira fala de Deus, de Enoque, os apócrifos inteiros falam de linha reta. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. É para seguir reto. É para estar olhando para o Hamashia, o Aleph Tef, ele, o último Deus de toda a terra. Eu estou com essa propriedade porque eu ando com Deus, porque eu estou vendo Ele na Bíblia. Eu encontrei o Espírito de Cristo na Bíblia. Eu tenho intimidade com Ele porque eu vivo Ele todo dia dentro da minha vida, vendo a glória de Deus por esse lugar por onde eu passo. E Deus tem me dito, Wesley, por onde tu coloca a planta dos teus pés sobre a nação que tu mora, eu te estabeleci por todos os lugares e eu sou contigo. E Ele tem me provado que é comigo. Por quê? Porque eu, quando falo para um homossexual que ele não deve ter essa conduta, que eu sou contra a conduta desse homossexual, provavelmente é porque não vem do reino de Deus isso. Deus é o 3 vezes macho, ele é o autogino, ele é o barbelo. Vocês estão entendendo? Ele não é quer ser, ele é um doador de bênção, doador de graça, ele é doador de bem-aventuranças. Ele é maravilhoso. Jesus, o Cristo, o autogino, criado pelo Espírito invisível do Pai, o Espírito barbelo, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está sempre no nosso lado. E ele está dizendo, parem de andar atrás de demônios, parem de pecar, parem de fazer as obras em suas vidas. O meu evangelho foi para destruir as obras e desfazer as obras do... Ele criou a criatura perfeita, inabalável da raça do homem perfeito, que os anjos, um demônio,
os anjos de Deus, todos os demônios e os anjos de Deus, os caídos e os não caídos, Saulo foi lá, viu que confundiu as línguas, que falava e Deus veio e tirou Nimrod, disse que aquilo ali é tipologia de Cristo. O que aconteceu? Deus fez tudo línguas estranhas, idiomas diferentes. Beleza? Por que eu falo? Porque todo mundo hoje está no Sabani, numa língua estranha. Numa língua estranha. E eu fico parado pensando como é a minha nação só na língua estranha, línguas estranhas, e não consegue entender que Deus não quer que as pessoas falem língua estranha. A única língua que nós falamos é o português declarado, dizendo: Senhor, eu entro na tua presença arrependido, lavado e remido, porque entendi que eu não devo andar atrás de demônios, que eu não devo andar atrás de pessoas que vai trazer obras de demônios sobre a minha vida. E eu tenho que purificar a minha alma, o meu corpo. Se eu sou homossexual, eu largo essa prática. Eu tenho que entender: se eu sou drogado, viciado, se eu sou ladrão, corrupto, sei lá, filho do capeta, eu sou obrigada a parar de fazer essas coisas. A consequência no mundo espiritual, praticada aqui na Terra, aliás, toda consequência no mundo terreno vai ter no mundo espiritual. Porque eu falei que o nosso Brasil está falando uma língua estranha que ninguém conhece. Porque quando a gente está falando de amor, as pessoas revoltam. As pessoas ficam enredadas de falar de amor, de se compazer, de se colher, de entender, de discernir, que tem que parar para falar sobre o amor. Por que o amor? Porque o amor é um conjunto de tantas coisas. Por isso que o meu Brasil está indo para o quinto dos infernos, porque está indo atrás de demônio, está indo atrás de sufismo, de cultura, sufismo cultural, sufismo religioso, sufismos com suas próprias ideologias, sufismos dos erros de Satanás na vida do meu povo brasileiro, os sufismos de idolatria de todos os modos, né? De assassinatos de todos os modos, mas todo mundo quer ela, olha de demônio. Por que tu quer ver? A obra do anticristo já está no nosso país. Ela já está aí, o palco do anticristo está montado. E em breve agora, depois, não vão poder ter dinheiro nem comida. Porque está todo mundo ganhando de tecnologia. Hoje em dia precisa de pedreiro, todos os tipos de profissões, braçar, e não está tendo. Satanás, ele conseguiu colocar os seus demônios com foices espirituais ceifando a mente de todo mundo aí. Só que ele, o que ele fez? Ele colocou o poder sobre as autoridades e governantes e juízes do nosso país e colocou a figueira para dividir a metade da nossa nação e tentar dominar com jugo de escravidão. E aí as pessoas ficam me dizendo, ou dizendo, pelo que eu vejo pelas redes sociais, a polícia sendo chacota, pessoas desesperadas, empresário horrorado, todo mundo louco, todo mundo com os livros na flor da pele, pensando como vai sustentar seus filhos, como vai manter a sua casa, né? Como é que vai ser aquele dia, né? O futuro terá. As obras do demônio estão sobre a vida da nação brasileira. As pessoas ficam rindo, zombando da graça, rejeitando a Cristo, em vez de, olha só, presta atenção. O Brasil está fazendo coisa que Israel fez lá. Quando Israel queria um rei e brigou lá com os sacerdotes, lá os profetas, pedir para Deus um rei, um Hernani,
O que Josué falou para eles? Olha, vocês vão, eu não sei se Josué ou Moisés, eu não estou lembrado. Falou para o povo, vocês querem um rei? Beleza. Esse rei vai criar coisa injusta para vocês, ele vai oprimir vocês, pegar os seus filhos e vai fazer como isso, colocar na guerra. É um povo criativo, é um povo que luta, que vai continuar pecando muito mais de Sodoma e Gomorra e vai ficar assim que Deus está cego, que Deus vai imitar essa maçaria, trocar a verdade, Pai de Santo, tá coisa da cabeça do Satanás, beleza? Houve a cura, houve a benção, houve o milagre. Por que a minha é totalmente contra essa homossexual? 5:9 diz que se eu não quiser, eles fizeram tudo de errado e querem se passar por bonzinho a nação brasileira. Todo tipo de para dizer para vocês, o diabo é Jesus e Jesus é o diabo. Que você não precisa de Jesus porque não quer fazer você reconhecer e se humilhar para o teu prazer com a tua família ou contigo. Então Deus criou toda a terra um Éden para viver. Existia um cara, esse cara chegou a mãe e falou assim: mãe, a senhora, eu vou acreditar, eu vou servir a eles. Foi lá, pegou um machado, quebrou todos os santos que estavam lá, os e deixou as outras imagens com ele, com Deus. E ainda a nação brasileira se luta do povo, não vai ter consciência. O salário pago é arte, gente, com tudo isso. Certo? Eu vou falar para vocês uma coisa que eu tenho. Por que eu falo tanto de obras? Quem é que é importante na minha vida? Não é a minha esposa? Eu idolatrar o meu filho muito mais do que Deus. Estou dizendo que Deus está em um lugar e o Deus da vida é o meu filho. O meu coração é muito maior em amor para o filho que para o meu Deus, o Cristo. Aí pergunto uma coisa. Eu aprendi com a palavra de Deus de ter Deus como o meu juiz, meu amigo, meu conselheiro, meu ajudador. E eu coloco ele acima da minha mulher, dos meus filhos, dos meus netos. Se eles estiverem tudo morrendo, eu não estou nem aí. Eu confio no Cristo que eu estou anunciando. Eu confio na palavra dele. Eu confio nesse ser tão maravilhoso, nesse ser tão grandioso, que mesmo ele matando meus filhos, tirando tudo de mim, eu consigo entender que ele é soberano, que ele me leva às alturas, que ele me leva ao baluarte de entender que eu tenho que somente amá-lo acima de tudo, obedecer ele acima de tudo. Ah, mas tu também concordo. Eu peco durante o dia, meu pé tropeça, meu peco de manhã, meu pé tropeça tarde, mas no pôr do sol, meu joelho pede para Deus. Porque magoei alguém, porque feri alguém, porque fiz algo de amigo, que eu prejudiquei o meu corpo, entendeu? Então, eu peço perdão todo dia para Deus. Então, amar a Deus é sobre isso. Agora, como é que a minha nação brasileira coloca o status, o dinheiro, a glória de homens acima de Deus? Está aí a consequência. Deus permitiu a operação do erro numa eleição, permitiu que os súditos de Satanás ganhassem e oprimissem a outra parte da nação que não gostaria de perder a sua glória. Mas a outra parte que também é conservadora e se diz direito, também vive no pecado, vive na orgia, na macumba, feitiçaria. Fico dizendo que são tudo crente, que são tudo cristão. Quem é cristão anda como ele andou. Quem é cristão
divide o pão, não o socialismo que eles estão pregando aí. Porque o socialismo de Atos dos Apóstolos e do povo de Deus funcionava. Porque eu vou explicar uma coisa para você. Os burros dos crentes, os burros da minha nação, ao tanto de socialismo, não entende o que é socialismo. Céu é socialismo. Céu é socialismo. E Deus, ele é rei, ele é monarquia. Acima dele não tem ninguém para determinar o que eu estou falando. Ele fala, todo mundo cala a boca. E ele cala a boca de todo mundo. Ele manda na parte humana, ele manda terremoto, ele manda tragédia. Ele deixa a nação, uma nação inteira de joelho. As pessoas estão achando, estão brincando com Deus. O povo brasileiro está achando que estão falando aquele Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, naquele monte, que tem perna, mas não anda, que está de braços abertos, mas não abraça ninguém. Tem olho e tem boca, que só olha para o horizonte do mar e não consegue ver o plano da terra. Pelo amor de Deus, né? E vai um monte de trouxa subir lá em cima para beijar o pé daquela estátua que os passarinhos em cima. Que Deus é esse que as pessoas adoram, se curam, que as aves cagam em cima da cabeça? Entenderam? Esse é o Deus padroeira do Brasil. Aquela estátua, a mulher do Batman, que ela pode fazer pelo Brasil? Ela não faz nada nem por ela mesma, porque ela construiu ela para dizer que é referência de alguma coisa. Da onde que Maria, a mãe de Cristo, santa, imaculada, né? Aquela mulher espetacular no tempo dela, pode ser comparada a uma e ela pode ser colocada e comparada como a mãe do nosso Brasil, padroeira do nosso Brasil. Estão fumando maconha. Ah, só pode. Deve estar tomando lá os padres, lá em Roma, eu acho que nas igrejas dele, nas filhas da igreja católica. Ah, deve ter, sim, eu acho que estão tomando sangue de bode. Não pode. Você está entendendo como é que é uma coisa simples de entender? Adorar um Deus invisível, porém presente, que ele livra da morte. Eu sei que ele livra da morte porque eu já orei em nome desse Jesus Cristo e ele levantou uma pessoa morta. Com a testemunha que o outro era sem sinal de vida e ela na frente de todo mundo, 15 anos atrás. Vocês estão entendendo? Deus usou eu para curar pessoas aqui na cidade onde eu estou. E está aí para todo mundo ver. Eu creio num Cristo. Só da Bíblia ele faz tudo. Porque o Espírito lá dele se cumpre, mesmo ele sabendo que os homens iam colocar algumas coisas lá no Concílio de Nicéia, certo? Ele sabia que o mundo ia trocar o dia pelo dia errado. Ele sabia que ia adorar o dia de sábado no dia errado. Ele sabia que o povo de Deus ia fazer o que era errado e o povo que não era de Deus ia fazer algumas coisas que eram certas. E as pessoas estão tudo buscando o rei de idolatria, entrando a homens, entrando a casa do trabalhador. A maioria bandido caiu numa lábia, da vida fácil, se corromperam ao longo da vida. Mais de 60 anos, corrupção pegando essa América Latina. Desde quando o neto de Gicam veio lá pela Venezuela. Desde quando esses padres jesuítas vieram para cá invadir essas terras?
trouxeram doença, trouxeram corrupção, trouxeram pedofilia, trouxeram de praga para esse país tão lindo, que hoje tem manchada de sangue e poluição, uma terra manchada de dor, de mal, de ressentimento, uma nação que tem uma ferida na alma, uma nação cujo povo já acorda sorrindo e dorme. Quantas mulheres casadas, maridos não casam, estão aqui nas redes sociais traindo? Quantos homens estão fazendo isso também? Quantos vídeos de morte, brigas, tudo. Até mesmo a igreja. Eu sou evangélico, eu sou servo de Deus. Evangélico que se alienado aí. Por falar em alienado, eu culpo o problema do país, é os crentes, é os que se dizem evangélicos, eu culpo a gente, sabe o quê? Por quê? Porque elas falam Deus é isso, Deus é aquilo, mas eles não mostram esse Deus. Hoje em dia, para uma pessoa aceitar Jesus como anos atrás, não é. Esse evangelho, você é isso, falar em revelação. Rapaz, eu já saí da macumba. Ainda vou ficar com o feiticeiro, revelando as pessoas, adivinhando a vida de pessoas na internet. Eu não sou louco. Eu sou lavado e remido pelo de Cristo, transformado, uma nova criatura. E a minha nação, que se diz cristã, tornou uma igreja infiel. Uma igreja que chora, que lamenta e diz que ama a Deus, faz as suas festas religiosas, abandona essa doutrina porque o povo peca de dia e o sacerdote peca de noite. Porque o povo cometeu pecado, foi lá para a igreja para se redimir do pecado. Chega lá, o sacerdote, em vez de colocar a mão na cabeça e disciplinar a pessoa no amor pela palavra, né, mostrando para ela que ela pode se arrepender dali e vai num pé mais. Né? Deus abençoe, nunca deixou faltar farinha na nossa botinha. Mas eu vou dizer para vocês, né? Verdade é do Cristo. Eu vou dar uma coisa para vocês aqui. Grava bem o que eu estou dizendo para vocês e não esquece dessa palavra que meu coração queima como chama para falar isso. Vocês sabiam que se o Brasil escutasse a palavra de Deus de verdade, praticasse os mandamentos deles, Deus ia transformar toda a América do Sul e América do Norte? Ninguém, nenhuma nação, nenhuma, porque eu sei o poder do meu Cristo. E se essa nação é a menina dos olhos de Deus, rapaz do céu, eu duvido uma bomba nuclear tocar no céu, ela explode no céu, mas não toca num fio de cabelo dessa nação, do povo dessa nação, dos filhos de Deus do Brasil. Não toca. Eu desafio a nação inteira. Eu desafio a nação inteira. Eu não preciso de igreja, não preciso de pastor, eu não preciso de nada. Eu faço o desafio sozinho, eu sozinho contra 200 milhões de pessoas. E que se vocês ficar um ano servindo e entregarem a vida para Deus, em um ano, Deus transformará essa nação e aumentará o leite e mel e colocará um homem a administrar ela, guiado por Deus. Administra ela, guiado por Deus. A mente dele, guiada por Deus. Porque a palavra de Deus diz que um homem com Deus vale muito mais do que 5 governantes que administram uma cidade ou um país. Eu vou dar um
exemplo de uma pessoa que tem no meio de um político. Aquele guri lá. Beleza? Aquele guri sempre tem idade do meu filho, mas vai lá. Como Deus usa em mim. A internet está umas paradinhas, umas falhadinhas aí. Vocês estão entendendo? Se todo mundo tivesse esse pensamento de adorar a Cristo e chegar nele com ela e se arrepender de seus pecados, e toda a nação orar 5 por dia a Deus, fechar até todo o comércio no horário tal para adorar a Ele, meu Deus do céu! Eu afirmo, eu garanto, não tem bomba, não tem guerra, não tem demônio, não tem satanás que vai tocar o povo brasileiro. Eu já vivi o poder desse Deus, eu sei quem Ele é, eu tenho comunhão com Ele, falo com Ele, a essas nações que pararam. E essas pessoas que andam atrás de sonhos, olha a vida delas. Pode ter toda essa nação brasileira. Domina a vida das pessoas. A nação brasileira vive debaixo de jugo e medo. Por isso que eu digo, o amor no nosso país já foi embora, já faz tempo. O amor pegou o primeiro navio e foi para a cidade. Aliás, o amor de Deus está espalhado pelos mares em redor do Brasil porque está procurando morada, procurando uma praia no coração das pessoas. Ana, uma fonte dela tão puro porque ela dá vida ao mundo, é do meu Pai. Esse amor que está dentro de mim, eu estou dizendo para vocês que eu sou o amor, que é o Messias, o que morreu por ti numa cruz. Eu quero atracar no teu coração, eu quero atracar na tua vida, mas eu não posso atracar ela. Eu não posso descer no teu porto do coração, da tua mente, porque você ainda não tirou a sujeira do porto, que é o teu corpo, a tua mente. Tu não tirou as baratas, os parasitas, os carrapichos, sua dor, a de dente, a tua alma às vezes está e tu nem está vendo. Diz assim, num quarto escuro, uma prostituta, um drogado lá, será comigo, eu serei o teu Deus e tu serás o meu servo, ou minha serva. Eu serei um grande, terá fome, porque hoje o meu Pai está me dando como pão para a tua vida. Isso, vidente, cartomante, tudo isso, paga e obra do inferno. Eu falo com propriedade, Jesus é o caminho, Ele pode mudar a vida, Ele pode consertar tudo, até a tua vida normal. Ele faz o mendigo poderoso, Ele abençoa ele ao qual Deus colocou em primeiro lugar e o dinheiro de obras, doutrinas e práticas de cunho na nossa. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai se mais do morto. 5 dias depois a pessoa já nem. Eu coloquei sofrimento e tu veio e me lavou a alma, tu veio e me transformou, tu mesmo me edificou, tu me. O muro é. Enquanto tu estiver no Brasil ficar Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, isso não vai resolver de nada esse idolatria. Isso traz maldição, invocação de demônio. Agora tu quer ver Deus na tua vida, é ir lá no teu quartinho, mesmo sendo crente, mas vai lá, no teu quartinho, abre o teu joelho e derrama o teu coração. Se ajoelha, cai com o rosto no chão, rasga a tua veste da tua alma e diga sim a Ele. Senhor meu Deus, falam tanto de ti que tu existe, que tu morreu pelos meus pecados na cruz. Estou aqui agora, no meu quarto, sozinho, falando com Deus invisível, que não estou vendo. Talvez nem creia, eu sou ateia ou ateu. Ou talvez nunca ouvi falar de ti.
O Senhor transforma a minha vida. O Senhor poderia confortar a minha alma, confortar o meu ser, me transformar, ensina-me a andar, a te querendo conhecer por um caminho que eu possa te ver. Sabe, um filho precisando de um abraço de um pai. Eu sou um filho precisando de um carinho de uma mãe, que é a tua palavra, o teu estatuto. Muitos aí no mundo dizem que tu vive, que tu fez milagre. Milagre, estou enferma. A minha alma não crê em ti, eu não quero adorando ele, olhando para ele, dizendo assim: Senhor, tu és o meu rei. É o meu baluarte, o meu seguro, o meu escudo, minha fortaleza. Em ti, membro do meu corpo confia. Em ti toda a minha alma se conforta. A minha alma se acalma quando em ti escuta a tua palavra. Como ela vem como um refrigério, ela alimenta todas as células do meu corpo. É um milagre dentro de mim quando as células do meu corpo, as que morreram, ressuscitam, porque a tua palavra ressuscita. O meu Pai, o teu Pai, o Senhor é o meu Deus, o meu Cristo, ressuscita, e esse pão que é o Senhor, que é o meu juízo, o advogado, que está agora com os ouvidos da minha oração, a minha súplica, a minha adoração. Então vem nesse dia, vem me transforma nesse dia, me preenche, me faça pleno, que eu dizer ao meu próximo, à minha mãe, que tu é rei, que tu és soberano, que tu é maravilhoso, que tu edificou minha vida, que tu perdoou meus pecados, eu já te conhecendo. Talvez sou de lábios impuros, talvez hoje trouxe, magoei alguém com minhas palavras, meu olhar. Estou aqui. Então abra o teu coração para esse Cristo maravilhoso, que Ele vai te exaltar, que Ele vai te curar. Você largou a idolatria, você largou a prática de palavras e doutrinas de demônio para seguir um Deus numa nação que chora e geme noite e dia, procurando Jesus Cristo nos quatro cantos do território desta nação Brasil, e vocês não estão achando em lugares onde Ele não está. Ele está no coração, dentro do teu quartinho, Ele está te dizendo: eu estou aqui. Se você crer, será salvo. Quem crer em mim nunca mais terá fome nem sede. Eu poderia a palavra de Deus, mas a inspiração hoje para eu pregar essa palavra de Deus é 1 Timóteo 4. O Espírito expressamente diz: nos últimos tempos, muitos se apostatariam da fé, dando ouvidos a doutrinas e palavras de demônios. E eu tenho visto muita gente, noite e dia, correndo atrás das obras do diabo, correndo atrás de demônios e tendo a vida atormentada, não realizada espiritualmente. Não acredite em vida, não acredite em ninguém. Hoje, com a tecnologia, dá para adivinhar a vida da pessoa inteira, sem precisar de Deus. O demônio colocou a inteligência artificial para saber quem é. Ah, se essa nação entendesse o tamanho do amor de Deus por ele. Se o povo da nação brasileira entendesse as grandezas que Deus queria fazer esse país se arrepender. Como essa nação ainda teria mais 6 gerações ainda antes do tempo do fim. Ah, se essa nação brasileira entendesse a tamanha misericórdia que Deus ia ter por esse povo tão lindo, maravilhoso, jogado na... se prostituiu com os governantes dessa terra,
por um pedaço de ouro, para ter uma caminha confortável, para ter uma caminha com lençol de seda, para ter um carro para poder andar para baixo e para cima, e às vezes não olha para o teu vizinho que está indo a pé para o serviço e não dá uma carona para ele. O carro dele. Não esqueça. As maravilhas que Deus quer fazer, essa ação, ninguém. É muito profundo o que Deus quer. Eu vou contar para vocês aqui uma coisa que eu vivi muito linda com o mundo de Deus. Eu tinha comprado um cavalo. E esse cavalo, eu vendi ele. Uma semana depois que eu vendi o cavalo, eu tive uma visão dentro de um sonho. E esse cavalo no sonho entrou lá no sítio onde eu morava e ele veio na área da casa e começou a passar a patinha no chão, dizendo, fazendo gesto com a cabeça para mim montar ele. Aí beleza, eu falei minha falecida, não, eu não vou montar no vídeo porque eu não tenho céu, não tenho nada para segurar nele, não tenho freio, eu dei tudo pro cara que comprou. Aí ela falou assim, pega no pelego aqui mesmo e vai no cabelo na crina dele e vai assim, sem ela sem nada. Então eu embarquei no tordilho e saí com ele no asfalto e ele entrou numa estrada de chão. E chegou uma altura daquela estrada, era um penhasco, era um abismo tão grande. E quando eu abri os olhos, eu olhei para o querubim. E aquele querubim apontou bem longe, assim, ele apontou lá pro fim do horizonte. E ele falou assim para mim, tá vendo a luz tão forte lá no fim? Eu disse, sim, estou vendo. É a luz do teu... Você está entendendo as visões que Deus gostaria de dar para o Brasil? Vocês estão entendendo as grandezas, das maravilhas que Deus quer fazer a nação brasileira viver? A nação junta sonhar e ter visões da nova Canaã, de saber o dia da morte. Eu sei que eu vou morrer numa sexta-feira profética para mim, não porque alguém profetizou, porque Deus veio para mim naquele dia vai morrer. E estou feliz com esse dia da minha morte, porque o dia da morte, já a semana antes da minha morte, vai ser uma das semanas mais lindas do mundo. Eu vou entrar no descanso. Eu vou entrar no descanso, eu vou ver Enoque, eu vou ver João, eu vou ver os mártires que foram antes de mim. Eu vou ver os meus irmãos em Cristo. Sei que eu vou ver a minha nação brasileira lá. Talvez uns 2, talvez 3, talvez 100, talvez 1000. Talvez a metade da nação. Mas eu espero ver você aí que está me vendo. Uma vida salva, lavada, remida. Podendo sonhar com a grandeza de Deus. De orar por uma pessoa e ela vê que há um vivo, invisível, porém ele vive na tua vida. De quando tu abraça, tu derrama um óleo ungido a cabeça dessa pessoa e óleo do amor transborda o cálice do coração dela porque ela encontrou Jesus na tua vida.
é forte demais, gente. É demais. Cristo é demais. Cristo é maravilhoso. Cristo é. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Ele é. Ele é. Ele é o que. Sabe, a voz dele bate dentro do meu corpo. E eu não sei explicar a presença dele aqui agora. É uma canção tão linda que eu não aguento. É tão lindo, é tão lindo. Só de falar dele é tão lindo. É tão lindo, é. Sabe, parece que me colocou como 30 nomes dentro de mim. Mas não se engane. Eu tenho aflições. Tem noites que eu choro sozinho num canto. Eu, às vezes, perseguidos porque não tenho uma beleza que agrada, porque não tenho riqueza, porque não tenho simpatia. Eu sou bruto. Para falar, eu digo, não tem papai comigo. Mas quando eu começo a falar de Jesus Cristo tão lindo, toda a alma se maravilha. Eu fico assim, imaginando em meu espírito pedindo para Deus alcançar essa ação. Para ela tirar essa praga, esse câncer, dessa ideologia que vem dividindo a minha nação, dividindo um povo tão lindo, um povo tão trabalhador, tão sofrido, que muitos estão indo pelo caminho da morte. As esquinas das nossas ruas e da nossa cidade já não comporta mais um banho de sangue, está inundada de sangue. Sabe? Os jardins da nossa cidade já virou um deserto que não, já ninguém mais aguenta mais de chuva, que não tem mais lágrima para molhar as plantas do jardim da nação. Sabe? As árvores das nossas florestas estão tentando purificar o ar do pecado do homem e não conseguem. Elas estão se sufocando. Até a natureza que me Deus para me alimentar e viver dela, que minha mãe tem que honrar ela está chorando comigo hoje, chorando com muitos no meu país hoje. Mas, olha só, eu vou contar uma coisa que está acontecendo aqui agora. Sabe quando tu acaricia o meu filho, passa a mão na cabecinha dele assim, eu sinto Deus acariciando a minha cabeça. E eu escuto ele dizer, não, meu filho, eu estou contigo. Eu estou vendo todo o teu sentimento no povo teu. E sei que ele diz que me ama, eu sei que ele está falando comigo isso, e eu sei que a palavra dele está dizendo o tempo inteiro que é para mim não ter medo dos homens, para mim falar o que ele coloca na minha boca, que é para dizer para as pessoas que tem homens, que tem profeta nessa terra, que tem de Deus, que tem enviado de Deus, que vai lutar contra a obra do diabo e vai usar a tecnologia aqui para dizer para quem quiser dar crédito que não é para andar atrás de demônios, mas para andar atrás de joelhos, atrás de Cristo, obedecendo seus mandamentos e tendo Ele como teu único e suficiente Salvador e sonhar com a tua vitória, sonhar com as bênçãos na vida dos teus filhos. Entendeu? Essa é a real da história. Amar a um Deus que Ele diz, obedeceres os meus mandamentos que hoje te ordeno. Bendito será na cidade, bendito será no campo. As bênçãos elas vão avançar e tu só estará por cima e nunca por baixo.
Feliz será o ventre do filho, bem-aventurado será o fruto do teu. E eu sei, eu sou vitorioso. E os santos anjos, e diante do renovo, eu vou subir no renovo, esse renovo vai ser lindo. E naquela carruagem de fogo, eu adornado com as dos querubins e serafins me levando diante da presença do meu rei, do meu aberto, da minha mãe, a Sofia, do meu amém, que é o Cristo. Rapaz, mas eu não consigo descrever mais coisas. Eu vou encerrar a live. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode levantar o inferno nesse contra a minha vida. Pode levantar justiça, pode levantar Satanás, demônio, pode levantar quinto dos infernos, pode levantar legião do inferno contra a minha vida. Pode levantar quem for. Eu venci. Sou vencedor. Acordei amanhã vencendo já o dia. Satanás perdeu. Suas obras na minha mente não são mais os inimigos. Porque eu decido vencer o pecado todo dia. Porque a palavra do Senhor diz: o pecado bate na tua porta e cabe você vencê-lo. E eu venci hoje. Eu venci hoje. Porque eu não amo e aprendi a entregar a vida para um Deus e larguei as obras do diabo. Larguei a feitiçaria, macumba, larguei tudo. Naquele dia que eu conheci Jesus Cristo e eu nunca fui evangelizado por homens, por ninguém. Aquele anjo veio e falou para mim que Deus me amava, que ele estendeu a mão com a palavra dele estendida, diz que me ama, e aquele anjo orava, e aquele anjo falou tantas coisas lindas naquele domingo que eu estava fazendo aquele feitiço e libertou de tudo mal que eu ia fazer para o meu próximo. Há 20 anos atrás eu aqui. Uma presença de tão maravilhoso. Por isso que eu estou falando, parem de andar atrás de demônios, parem atrás de andar com o dinheiro e fazer dele o teu Deus. Não vivam debaixo do espírito do medo. Deixa o amor dominar a tua vida. Deixa o amor guiar o teu coração, a tua alma. Deixa o amor transformar a tua família, mesmo que pague o preço do pão que Deus amassou para tu comer. Mas é melhor comer o pão amassado de Deus debaixo de uma ponte do que viver com Satanás numa mão. Hoje, a minha carne, as minhas paixões vivem debaixo de rejeição, de obediência, de não pode isso, não pode aquilo. Mas o meu espírito vai no céu, o meu espírito passa no domo da terra e eu vou lá onde Deus está sentado. Veja a grandeza do hino que tem para mim. Então, não tenho medo de tentar contra o meu reino, tempos de perseguição e tribulação. Eu não tenho dos que destrói a minha carne, porque meu espírito está na mão de Deus e ninguém destrói. Ninguém destrói, ninguém toca. E assim é o teu espírito se tu estiver na presença de Deus. Ninguém toca nele.
Você é exclusiva dele. Se você tiver arrependido, aceitou ele, se batizou, entregou a tua vida nas mãos dele para conduzir e viver como servo de Deus e servo de Deus. Eu afirmo, tu vai passar momentos, Deus vai provar o teu coração, provou o meu. Eu passei 10 dias, os demônios se manifestando na minha frente e eu lutando contra eles. Eu passei 10 dias de fome, eu dormi na rua, passei 1 ano depois que aceitei Jesus. Nossa, coisas que vocês não possam entender. Mas eu venci. Eu fiz um vídeo contando todo o testemunho da minha conversão, desde o lugar onde eu estava até lá na praia de Camboriú, onde os demônios vieram, se levantaram contra mim, aparecendo dizendo que iam me matar, que antigamente eram meus guias. E aí Deus transformou, mudou a minha vida. Nossa. Aí ele me fez em 2 meses coisas assim extraordinárias. Eu sem a minha máquina de polir, e os carros sem a minha politriz, os carros brilhavam como se tivesse assim feito um espelhamento, um carro com toda a tecnologia do mundo. Lá, Flavinhos Automóveis, no Níveis Móveis. Sabe, eu ganhei muito quando Deus apresentou Jesus, me apresentou a graça e um advogado tão lindo que me defendeu daqueles demônios aquele dia. Mas ele testou o meu coração, ele testou a minha paciência. Eu fui humilhado por famílias, eu fui humilhado por todo mundo, pela família da minha ex-mulher, e eu hoje estou sendo humilhado por muita gente da minha parentela que não me admite, gosta do meu jeito, entendeu? Então assim, ó, eu prefiro o deserto, porque o deserto eu vejo a glória de Deus. Quando vêm as aflições, eu já digo, já era, vence mais uma, entendeu? Eu sou soldado cujo rei mandou uma carta para mim e diz assim para mim: você não está sozinho, Padre. O comandante está mandando dizer, o espírito dele está dizendo para mim, ó, o nosso comandante está dizendo que ele é contigo, é para tu ler essa carta dele, vai em frente, levanta a tua cabeça. Quando saíres e vires com carros, quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vire carros e um povo muito mais numeroso do que tu, deles não tenha medo, não temas, não tenha tremor, não temas contra ele, porque o Senhor vosso Deus irá na tua frente para te salvar. Então eu vou nessa parte, essa palavra é toda digna de na minha vida. E é isso que me fortalece. Se eu continuo sendo os mandamentos deles, eu sou vencedor. Eu nasci para vencer com Cristo. Os projetos dele na minha vida de vencedor estão ali, ó, com as minhas vitórias. Em qualquer lugar do Brasil, da minha nação, eu tenho meus de vitória. Amém? Vou deixar a palavra, título da mensagem de parem de andar atrás de demônios. Não dê ouvido a doutrinas e palavras de demônios. E o pastor Wesley vai deixar essa mensagem como profecia na tua vida, como bênção para os que crerem. Deus mudará, Deus transformará, Deus vai fazer coisas maravilhosas no teu sentimento. E que tenha uma boa noite, que o dia de sexta-feira seja melhor, que Deus tenha misericórdia de toda a nação, que venha ouvir as nossas orações do povo dele, venha ajudar ao que está na droga, salvá-lo, tirar daquela idolatria, daquela escravidão, a prostituta que deve estar agora em algum quarto de zona, sendo violentada,
algum travesti que está aí sofrendo, que sair daquela vida desgraçada, presa num corpo demônio, dizendo para ele que ele nasceu assim, que Deus vai transformando essas almas, que Deus vai libertando essas pessoas, que Deus venha fazer uma lavagem completa na alma do povo da minha nação, da igreja infiel, das 5 virgens loucas. Que o Senhor, que as bênçãos dessa palavra, que seja edificante e que vai fazer alguma coisa. Leiam lá Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, e medite sobre